Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim falar sobre fé. Antes de continuar, eu só gostaria de te convidar que, se no final do vídeo você se sentir abençoado, se inscreva aqui no canal e não deixe de me seguir nas redes sociais, pois lá nós temos outros conteúdos e podemos nos aproximar melhor. Eu vou falar sobre fé e não existe, na minha visão, na minha humilde visão, um capítulo melhor sobre isso do que Hebreus 11. Então eu vou começar lendo com vocês Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. O capítulo é bem longuinho, então eu não vou ler todo ele, mas esse pequeno trecho já aquece o nosso coração, pelo menos o meu. Eu venho fazendo muitos vídeos recentemente sobre espera, sobre deserto, e é nesse momento que a nossa fé ela é sondada, ela é provada, né? Ela é testada para que seja fortalecida, que a chama da fé aumente ainda mais nos nossos corações e nossa vida. Mas antes de continuar, eu gostaria de falar a diferença de fé para positivismo. A fé é crer sem ver. Eu creio que Deus vai fazer o sol brilhar, mesmo que eu não esteja vendo o sol no céu. Agora, o positivismo, ele acredita que Deus pode fazer com base no que ele sabe, com base no que ele vê. Se eu vejo o céu com o sol brilhando e digo, eu tenho fé que o sol vai brilhar, mas eu estou vendo, então não é fé, é positivismo. Porque eu acredito que ele vai fazer, mas eu já estou vendo. A fé é, resumidamente, a história de Tomé. Tomé só creu porque viu as marcas e tocou nas marcas de Jesus. Mas aquilo não foi fé, aquilo foi positivismo. Porque o positivismo, ele precisa de algo para existir. Ele precisa saber, ele precisa ver, ele precisa ouvir, ele precisa de uma concretização. Enquanto a fé não. A fé é você querer confiar, é você querer crer, mesmo sem ver. Quando Moisés ele estava perante o mar vermelho e Deus abriu o mar com seu poder, ele precisou que Moisés cresce, que tivesse fé. Muitas pessoas acham ou não percebem, acreditam que o mar se abriu antes de Moisés colocar os pés no mar, mas não é verdade. A Bíblia conta que quando Moisés colocou o pé, o mar se abriu. Isso é um ato de fé. Moisés, ele creu que Deus ia abrir o mar e agiu pela fé. E é assim que nós devemos ser na nossa vida, agir pela fé. E Deus, ele me pediu que eu tomasse um passo de fé em direção ao meu casamento. Que eu cresça que eu vou me casar. E eu decidi que mesmo sem namorado, solteira, eu decidi obedecer, eu fiz o meu passo. E o meu passo de fé foi a lista de casamento. Eu fiz a lista dos convidados e das madrinhas de casamento.
É loucura? É. Foi estranho fazer aquela lista, porque eu não sei quando vou casar e se essas pessoas ainda estarão na minha vida. Mas mesmo assim eu fiz pela fé, crendo que Deus vai fazer, crendo que Ele cumprirá com a sua promessa na minha vida, agirá com grande poder sobre a minha vida. Deus, em relação ao meu namoro, Ele pediu para que eu me preparasse para o meu futuro namorado. E eu que estou fazendo? Eu estou me preparando, buscando todos os dias me preparar. É estranho? É, mas isso é fé. Fé vai além do entendimento. Fé é loucura perante os homens. É loucura fazer uma lista de convidados para o casamento quando eu não tenho namorado. É loucura colocar o pé no mar e crer que ele vai se abrir quando isso nunca aconteceu. Mas Deus é soberano e Ele tem poder para fazer coisas tremendas na nossa vida. Nós só precisamos crer, ter fé que essas coisas irão se cumprir na nossa vida, que Ele tem poder para fazer acontecer. Muitas vezes a nossa fé ela é fraca, porque no fundo, bem no fundo, nós não cremos de verdade 100% em Deus, nós não cremos inteiramente em Deus. E nós não cremos porque deixamos o nosso coração, a nossa fé, ser sufocada pelas inseguranças, pelo medo, pela comparação. Ai, fulano já tá namorando pela terceira vez e eu nada. Ai, e se não acontecer, porque eu já tô com 30, 27, 40 anos, se eu passo a vida toda esperando. A gente começa a dar ouvido à comparação, ao medo, à insegurança, à dúvida, à incerteza, à ansiedade. Isso sufoca a nossa fé. E por não termos fé, não recebemos. Em Hebreus 11 vai dizer no versículo 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Se você busca Deus por quem Ele é e tem fé em tudo que tu conhece sobre Ele, então as coisas vão acontecer. A questão é que deixamos as circunstâncias e as incertezas, inquietações da nossa mente, as preocupações do coração, sufocar nossa fé, nos deixar angustiados e, consequentemente, não cremos que Ele tem poder para fazer. Consequentemente, paramos de confiar, paramos de crer que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que possamos fazer como Tiago nos ensina aqui, possamos agir pela fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, que tu haja hoje pela fé. Eu te impulsiono, eu te incentivo, eu te convido a agir pela fé hoje. O que você vai fazer hoje pela fé? Ah, eu quero viajar ao mundo. Começa a fazer seu passaporte. Ah, eu quero casar. Começa a juntar dinheiro. Ou começa a fazer a lista de convidados. Ah, eu quero ter minha casa. Começa a ver os móveis, começa a ter passos de fé e se mova em direção. Quando nós agimos pela fé, nós vamos em direção ao que nos foi prometido. Nós nos movemos para a promessa, crendo no poder de Deus. E eu espero que neste momento você creia e age pela fé. Então esse vídeo, na verdade, é um convite que você venha agir pela fé como eu agi. Vão te chamar de louco, de maluco, de doido, vão achar bizarro, vão rir da sua cara. Mas agir pela fé é isso mesmo. É ser loucura para os que são considerados sábios deste mundo. Então eu espero muito que esse vídeo tenha fortalecido e firmado a tua fé. Comente aqui embaixo qual vai ser o seu passo de fé e se você vai fazer. Obrigada por assistir até o final. Bora aceitar Jesus?